E nessa aula nós vamos falar sobre tabela dinâmica. Vou dar um exemplo prático de como utilizar e vou te mostrar tudo sobre essa ferramenta que é tão importante dentro do Excel. Se você ainda não me conhece, meu nome é César Fonseca, bem-vindo ao meu canal Célula Matriz. Espero que você goste do conteúdo que eu tenho aqui, mas eu quero te pedir uma coisa antes de começar o vídeo, que é para você se inscrever aqui no canal, porque eu tô tentando chegar a 1000 inscritos e tá difícil. Então se você puder me ajudar, eu te agradeço muito. E também se você puder deixar o seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube vai recomendar essa aula para outras pessoas que estão precisando dessa informação e de repente isso pode mudar aí uma oportunidade que essa pessoa tenha de emprego, tá? Então se você quiser me ajudar a ajudar outras pessoas, deixa seu like. Bom, tabela dinâmica. Tabela dinâmica é uma das ferramentas mais utilizadas para quem trabalha com Excel, porque ela consegue facilitar muito a você entender tudo aquilo que compõe o seu banco de dados, certo? Então ela funciona como um filtro, ela funciona como uma ferramenta de análise, de estudo, ela funciona como uma forma de você simplificar as informações que você tem ali e você precisa apresentar para o seu chefe, fazer uma apresentação, um estudo, alguma coisa do tipo. Então presta bastante atenção, essa é uma ferramenta de nível avançado do Excel, tá bom? Então não vamos falar sobre tudo, mas vamos falar sobre a maior parte das coisas que você precisa saber sobre tabela dinâmica. Então se prepara e bora para nossa aula. Então vamos lá. Aqui nós temos um banco de dados, nós temos aqui algumas informações. Temos aqui 240 linhas, mas poderiam ser 5.000, poderiam ser, sei lá, quase 1 milhão de linhas, tá? E aqui tem bastante coisa pra gente analisar e pra gente entender melhor tudo essa bagunça, a gente vai usar tabela dinâmica. Então o que eu fiz? Eu criei aqui uma outra planilha com tabela dinâmica e para fazer isso a gente vai vir aqui em inserir tabela dinâmica. E aí tem duas formas, eu poderia selecionar primeiro os dados e depois inserir a tabela dinâmica, ou eu posso simplesmente vir aqui onde eu já quero incluir a minha tabela dinâmica e depois selecionar os dados, que é o que a gente vai fazer agora. Então ela pede aqui selecionar uma tabela ou um intervalo. A gente vai clicar aqui nessa setinha, vamos clicar aqui em banco de dados, colocar aqui, clicar no primeiro e agora a gente vai dar Ctrl Shift End no nosso teclado para ele selecionar todo o nosso intervalo. Aqui deu o meu errado, então eu vou colocar Ctrl Shift para cima, certo? Para selecionar certinho e vou dar um Enter agora. Vou dar um Enter de novo e pronto, a gente está aqui na nossa planilha. Aqui apareceu esse quadradinho, tabela dinâmica, e aqui do lado é que está o segredo. Eu vou até tirar para minha cara não ficar na frente, vou colocar aqui para você ver melhor. E aqui o que apareceu é o seguinte, a gente tem 4 quadradinhos aqui e a gente vai aprender a utilizar eles agora. É aqui que a gente trabalha a nossa tabela dinâmica. E aqui nós temos as colunas, o cabeçalho de tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso banco de dados. Então o que a gente vai fazer? Para trabalhar com a tabela dinâmica, tudo que a gente precisa é arrastar para cá. Então simples assim. Então vamos supor, eu quero uma análise por país, então eu coloco aqui nas linhas, certo? E aí na coluna eu quero colocar um mês, certo? Então vai ficar o mês na minha coluna e embaixo nas linhas os países, certo? Onde tem os dados dos números lá do nosso banco de dados. Agora eu quero arrastar valor aqui para o campo valores, que é onde vai somar os valores do nosso banco de dados. Então o que ele está fazendo? Ele está separando para a Argentina, por exemplo, o faturamento de janeiro, o faturamento de fevereiro, o faturamento de março. Então aqui ele conseguiu sintetizar por mês e por país tudo que a gente tem de informação lá. Então o que eu vou fazer? Como ficou feio aqui, eu vou vir aqui dentro de valores e vou colocar configurações do campo. E aí aqui dentro de soma, é uma soma mesmo que eu quero, só que eu quero formatar o meu número. E eu vou colocar como número, eu quero um separador de milhar e quero também que fique como 2 dígitos após a vírgula. Então vou dar OK de novo e pronto. Já ficou um pouco mais fácil de entender o que estava lá. Então aqui a gente tem, em janeiro a gente vai ter o total geral, que é a soma de Argentina e do Brasil. Em fevereiro a gente vai ter o total geral da Argentina, do Brasil e o total geral de fevereiro. E aqui no final a gente tem qual foi o total geral nesse período da Argentina. É a soma desses e do Brasil é a soma desses que está aparecendo aqui. E a soma de tudo ao longo desses 4 meses foi de 437, certo? Então muito rapidamente você já conseguiu através da tabela dinâmica uma série de informações que podem compor a sua apresentação. Já é uma apresentação quase pronta isso aqui, certo? Só que ainda tem mais. Eu posso colocar dentro de país, aqui embaixo, eu posso colocar estado. E aqui é importante
importante, a ordem importa. Então, dentro de Argentina eu quero saber quais são as cidades, certo? Porque se eu colocar país embaixo de estado aqui na ordem, você clica e arrasta, tá? Para mudar a ordem. Olha como é que fica. Ele vai ficar por cidade. Isso aqui vai ficar muito grande, entendeu? E fica feio, fica desorganizado, entendeu? Então, para ficar organizado, você sempre sai de um olhar mais amplo e aí você vai diminuindo esse olhar. Então, dentro da sua empresa, você vai ter a diretoria, aí você tem as coordenações, aí você tem as equipes, aí dentro dessas equipes, de repente, você tem os tipos de atividades ou os tipos de rotina. Então, você sempre sai de uma ideia maior e vai quebrando para pontos ou segmentos menores, tá bom? Assim fica um pouco mais organizado ali a sua análise. Aí depois, por exemplo, dentro de estado ou embaixo do estado, eu vou colocar a cidade. Então, em Buenos Aires, quais cidades eu tenho de Buenos Aires? Eu tenho La Plata, eu tenho Mendonça, eu tenho Perito Iguaçu. Então o que a gente tem aqui? A gente vai ter por cidade os números, e aí a somatória dessas cidades forma o valor do estado. A mesma coisa aqui, Altagraça tem 41.015, Córdoba tem 6.000, e aí Córdoba, que é o estado de Córdoba, tem 6.100. Mesma coisa aqui, o estado de Paraná tem 4.266, mas quanto é por cidade? Aqui vai estar quebrado por cidade. Então essa é uma análise muito mais minuciosa dos números que tem no nosso banco de dados, só que não por código, não por registro. Uma análise muito mais detalhista, muito mais bem feita. E a gente vai mudando a forma como a gente quer apresentar e não muda aqui os valores. A única coisa que ele vai fazendo é incluindo detalhamento, tá bom? Aí eu ainda posso colocar ainda a nossa filial. E aí vai mostrar aqui a filial de cada cidade. Mas eu vou tirar porque fica muita coisa. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é colocar, ao invés de colocar o país como um item aqui, a gente poderia colocar como um filtro. E aí eu poderia vir aqui em cima e escolher, por exemplo, Argentina. Então, dentro de Argentina só vai aparecer as cidades e os estados de Argentina. Ou se eu quisesse colocar como Brasil, poderia aparecer aqui apenas o Brasil. E se eu quiser tudo, eu também posso colocar como tudo. Só que aí percebe que ficou difícil entender qual cidade é de qual país? Para não ficar desorganizado, eu vou colocar aí embaixo, porque fica mais lógico saber qual cidade é de qual país. E eu vou fazer o seguinte, a gente pode usar esse quadradinho aqui, ó, para diminuir, para não mostrar. Então eu vou fechar o filtro de cidades da Argentina e vou fechar também de estados. Então vai ficar só Argentina, ou eu posso mostrar os dois. E aí vai da sua necessidade. Ou a gente pode usar os campos de filtro. Então aqui a gente tem rótulos da coluna, onde a gente pode filtrar um mês, e aí só vai aparecer o mês que a gente colocar. Ou a gente pode colocar tudo, ou a gente pode colocar aqui rótulos de linha e selecionar apenas o país que a gente quer. Então poderia fazer aqui dentro também. Então se eu colocar Brasil, vai aparecer Brasil, tudo embaixo. Ou eu posso colocar tudo, e aí vai aparecer tudo. Certo? Resumindo muito bem, é isso. Você tem um campo de filtro, tem um campo de coluna, tem um campo de linha, que é onde você vai organizar o que aparece aqui, e os valores que você quer que apareçam aqui organizados também. Eu poderia colocar também o código aqui, e aí ao invés de colocar o código como valor, eu posso clicar aqui nessa setinha, vir em configurações do campo, contagem, formato de número, eu vou colocar como número também, sem casas decimais, vou colocar OK, OK, e aí ele vai contar a quantidade de códigos que aparecem. Quando a gente incluiu a nossa tabela dinâmica, sempre que a gente clicar nela, ó, se eu não clico nela, não aparece nenhuma ferramenta de tabela dinâmica. Quando a gente clica, vai aparecer as ferramentas de tabela dinâmica aqui do lado e aqui em cima também. E o que eu quero vir aqui em Design da tabela dinâmica, eu vou colocar aqui, por exemplo, em verde, ou eu posso colocar em azul, a gente pode colocar em rosa, ou a gente pode colocar em cinza, ou nesse tipo de cinza. Enfim, tem vários tipos aqui, tem vários modelos que a gente poderia estar utilizando para a nossa tabela dinâmica ficar ainda mais interessante para a sua apresentação, tá bom? É isso, tem bastante coisa para falar ainda sobre tabela dinâmica. Se você quiser aprender mais sobre isso, se inscreve no canal, não esquece, eu vou trazer mais aulas sobre isso. Mas se você quiser acelerar um pouco mais o seu aprendizado, você pode se cadastrar no meu curso completo de Excel, onde você vai do básico ao avançado muito rápido e ainda ganha um certificado de conclusão de curso, um certificado de proficiência para testar que você realmente tem um nível bom de Excel, um nível avançado de Excel. Não é que você fez um cursinho, é que você realmente conhece, tá bom? É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!